Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário. Nossos convidados, Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Gabi Capelassi, corretora de imóveis. Obrigado pela presença. Viana, como você avalia o atual momento do mercado imobiliário aqui na Baixada Geral? E quais os perfis de imóveis mais procurados hoje em dia? Bem, o mercado imobiliário aqui no litoral ele está num desenvolvimento fantástico. Nós tínhamos uma preocupação muito grande a partir de meados do ano passado para cá, com as alterações que foram feitas por parte do governo, no Minha Casa Minha Vida, e depois na questão do financiamento pela Caixa Econômica Federal, com os recursos da caderneta de poupança, depois o aumento da taxa Selic. Tudo isso trouxe uma questão assim sombria para o mercado. Mas, por incrível que pareça, Barroso, é impressionante. Resiliência do brasileiro, resiliência do povo, né? Não, e o mercado imobiliário, particularmente, ele continua crescendo em números que são até estranhos, né, para as questões econômicas nacionais. Situação. Imagina quando isso melhorar, como é que vai ser? Eu fico imaginando se esse juro baixa um ponto percentual. Vai precisar de 10 mil Barroso construir. Deus quiser, Deus te ouça. Para dar conta, porque ninguém consegue. Estão construindo de maneira muito forte e o déficit habitacional continua crescendo. Eu fico imaginando os europeus olhando de lá para cá, a inveja que eles devem ter, Gabi, de ver um país. Verdade. O Brasil está um vulcão em erupção, é uma coisa impressionante. Então, o mercado imobiliário aqui na Baixada, e quando a gente fala de Santos, nós estamos falando de uma população que compreende aí de Peruíbe a Bertioga. Né? Quando fala de Santos, nós estamos falando desse mapa. E esse mapa é absolutamente fantástico, né? Nós estamos vivendo aí um desenvolvimento, uma evolução tremenda e com um aspecto muito interessante. Os preços continuam bons aqui na Baixada. Exatamente. Então, são factíveis. E eu acho que essa qualidade de vida que Santos tem, que ela Nossa região toda, né? Praia Grande região também. Tem preço, né? Seria o segundo Praia lugar Grande. que eu moraria aqui na Baixada, seria Praia Grande. Eu gosto muito da Praia Grande. E Pois é uma é. cidade que está em um desenvolvimento muito grande também. Sem dúvida. Então, tudo isso daí faz com que o mercado imobiliário aqui esteja aquecido. E você vê, Barroso, eu vou e volto para São Paulo diariamente, de segunda a sexta. E é impressionante, o sistema Anchieta Imigrantes Notável. virou uma marginal de São Paulo, não é mais uma rodovia, é uma via urbana. Essa semana eu vou 3 vezes para São Paulo e eu não trabalho só aqui. Impressionante. Bom, vou passar para a Gabi. Então, o mercado está ótimo e o Viana, inclusive, tem dados concretos, que tem a pesquisa que eu todo mês faço a pesquisa do Cresce. Depois ele vai falar um pouquinho dessa pesquisa. Todo mês, começo do mês, dia 2, 3, eu preencho a pesquisa do Cresce de imóveis, vendas, locação e tal. Gabi, há quanto tempo você atua como corretora de imóveis? Como foi sua estratégia, quer dizer, sua trajetória profissional
até a criação da sua própria empresa. Você falou que trabalhou na Cirela, trabalhou na Invista, e agora você tem o seu próprio escritório junto com o Jeff, né? Isso. Quanto tempo você já trabalha como corretora? Olha, se a gente for falar em anos, são poucos. São quase 6 anos, né? Mas eu falo que a experiência nesse mercado são horas trabalhadas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho anos de Cresce, mas e horas trabalhadas, né? Então, quase 6 anos, muito intensamente, trabalhando, eu brinco, eu falo que a gente trabalha 25 horas por dia, 8 dias por semana, porque a gente gosta muito do que faz, né? E a minha trajetória, antes da corretagem, eu sempre fui vendedora. Eu brinco, eu falo que eu já nasci vendendo minha mãe na barriga, eu só não entrego. Então, sempre foi uma trajetória de vendas. As vendas, elas correm pelas minhas veias, né? Já trabalhei em shopping, já fui garçonete, já fiz bastante coisa. E graças a Deus hoje eu me descobri na profissão. Foi uma das campeões de venda, né? No último trabalho que você estava, você e o Jeff, né? Aí vocês resolveram criar o próprio espaço, né? E vocês trabalham um pouco diferente. Estava conversando com o Viana, o nosso presidente, né? E estava conversando... Eu também sou corretor, só para quem não sabe também, há 30 anos. Eu vou fazer 30 anos esse ano. Estou fazendo 30 anos, na verdade, né? Eu tenho muito respeito, carinho e admiração pela profissão. Acho que são fundamentais para qualquer negócio. Eu não aconselho ninguém a fazer um negócio sem corretor, ninguém. Eu acho que a segurança do comprador é fundamental, contratar um corretor que vai cuidar de documento e vai ver absolutamente tudo, dar segurança para o negócio que está sendo realizado, né, presidente? Então, já até perdi a pergunta que eu ia falar, mas, são anos de sucesso, você agora com o Jeff, né? Nesse praticamente um ano com essa imobiliária e está indo muito bem, né? Nossa, muito. A gente está muito feliz com o resultado, principalmente da Baixada Santista em geral e Santos, né, que é o nosso nicho. Nós somos muito focados aqui, nichados em Santos. E é um mercado que ele é muito próspero, né? Está crescendo muito. Santos é uma cidade maravilhosa, cidade plana, com muita qualidade de vida. E é uma cidade que a gente tem assim, um desenvolvimento constante. E a gente está muito feliz com o nosso novo projeto. Eu ouvi dizer, viu, Barroso, que ela bolou um sistema de trabalho que ela põe os corretores da cidade inteirinha para trabalhar e ela fica com a grana, né? Um negócio mais ou menos por aí. O presidente está mais antenado que eu. Falei tanto aqui que esqueci da minha pergunta. Ela precisa contar esse segredo, né? Mas a gente vai atrás. A Gabi e o Jeff tem uma peculiaridade. Eles trabalham, eles não têm corretores trabalhando no escritório deles. Eles têm parceria com todas as outras imobiliárias e corretores da cidade. Quer dizer, isso amplia muito o leque, né? Evita aquele desgaste de ter o corretor no escritório, aquele trabalho de administrar o ser humano, que não é fácil administrar o ser humano, qualquer profissão. Então, eles, segundo o presidente, eles ganham só dinheiro, mas não, eles têm trabalho, têm parceria com todos os escritórios da cidade. Bom, vamos falar, voltando para o nosso presidente, para o Viana, mercado de locação também é um mercado que tem mostrado bastante promissor e com resultados enormes aqui em Santos. A penúltima pesquisa, Santos estava em primeiro lugar, eu sempre repito aqui, em valor investido em rendimento e locação. Agora passou para terceiro, cidade de Santos. Do Brasil inteiro, Santos é terceiro lugar em termos de investimento. Você investe no imóvel e você aluga esse rendimento da locação perto do investimento, é o terceiro do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alocações, né? Principalmente aqui na cidade de Santos e Praia Grande, que vive muito do turismo, né? Barroso, olha, a locação ainda é o grande problema do mercado imobiliário no Brasil todo. O número de imóveis disponíveis para locação residencial é muito pequeno. Existe um nicho de mercado que está focado naqueles estúdios para um público A, né? Tem uma oferta e o pessoal consegue se virar bem com aquilo que existe e de acordo com a necessidade do mercado. Porém, a locação residencial para aluguel de baixa renda, um aluguel de até R$2.000 por mês, esse daí, para os investidores, é o grande filé mignon. Porque aluguel abaixo de R$2.000, ele está proporcionando para o proprietário uma renda superior a 1% do valor do imóvel. Enquanto que os imóveis mais altos, você cai até para 0,4%. Então, uma renda baixa. E esta renda expressiva do aluguel de baixa renda, nos últimos 3 anos, chamou muita atenção de investidores. Tem muita demanda, né? E o pessoal começou a adquirir imóvel, mas isso está acontecendo agora. O ano passado, principalmente, e no começo desse ano. Mas até então não se via falar. E essa população de baixa renda
estava perdida, porque não consegue imóvel para alugar. Verdade. E eles cada vez mais se dirigindo para as periferias, as regiões de preço mais baixo, e inflacionando o aluguel da periferia também. Agora os investidores perceberam, porque não há nada desse país que dê 1% ao mês. Ah, não. E De veja, verdade, não. Tem a promessa. pois mas de é, verdade, agora você pegar e é 1% real, fora a valorização do imóvel, né, presidente? valorização do Ele imóvel. está valorizando. Você comprou o imóvel, ele está valorizando, você ainda ganha 1%. E a pulverização que você faz Verdade. do investimento. Verdade. Se 2, 3 inquilinos não pagar, não tem problema, não vai fazer diferença no Perfeito. resultado total. Vamos resolver o problema lá e a vida continua. Com Muito certeza. bom. Olha a dica que o presidente, a gente vai para o intervalo, olha a dica que o presidente do CRES está dando, a mudança no comportamento do investidor, que antes investia em um imóvel, tinha um rendimento menor, agora ele pulveriza imóveis econômicos, então em vez de um ele tem 4, 5, com um rendimento maior, né? E É pulverizado, risco pulverizado. Então fica a dica aí, e já está acontecendo isso na nossa outra empresa, que a gente tem uma empresa em G-Life que trabalha com imóvel econômico um pouquinho superior ao econômico, né? Um médio padrão. Isso está acontecendo, muitos investidores entrando nesse imóvel mais popular, dizendo assim. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é mercado imobiliário. Nossos convidados, Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Gabi Capelassi, corretora de imóveis. Gabi, no dia a dia, qual a sua percepção sobre o cenário do mercado imobiliário aqui na Baixada, principalmente em Santos, né? A procura tem aumentado e como as redes sociais colaboram para você poder divulgar o seu trabalho, os seus produtos? Legal, boa pergunta. Entra no assunto que nós estávamos falando anteriormente, né? Que Santos é uma cidade que está numa crescente fantástica, é um mercado muito próspero. E o nosso mercado, ele nunca para, né? O mercado de usados e lançamento, principalmente. O lançamento, ele ajuda, ele contribui muito para o mercado de usado também, né? Para girar, né? Vou comprar um lançamento, mas eu preciso vender o meu. E é um mercado que não para, né? Pessoas, compradores com necessidades imediatas de curto prazo. Estou grávida, vou casar, quero sair do aluguel, ou então meus filhos foram para São Paulo fazer faculdade, o apartamento está grande. Então, essa demanda, ela é constante. Né? Então, é um mercado que não para aqui. E as redes sociais, eu falo que hoje o profissional, né? Nem o corretor em si, o profissional que não está na rede social, ele não existe, né? Claro que é um trabalho, eu sempre falo que é um trabalho paralelo, né? As redes sociais, elas são muito importantes, sim, mas o trabalho principal é sempre no offline, né? Então, tem que trabalhar os dois muito paralelamente, porque senão frustra também, né? Você vende... O atendimento é fundamental. né? Eu vejo muita gente se preocupando só com a rede social e aí é frustrante, que aí você fala assim, nossa, achei que essa corretora era maravilhosa e aí você frustra, né, o seu cliente. Então, tem que trabalhar sim as redes sociais, mas em paralelo o trabalho principal é no dia a dia, né, no offline. No atendimento, perfeito. Viana, como as taxas de juros e os níveis de inflação vêm impactando o mercado imobiliário nos últimos tempos? A gente já falou um pouquinho, né? Então a gente pode passar meio rápido na segunda. Vem impactando, mas eu acho, aí vai ser a minha opinião, eu acho que hoje ela impacta, lógico, o comprador, mas a dor que eu sinto como investidor, como empresário, eu acho que o impacto é maior ainda. Por quê? Há 1 ano e meio atrás, a gente conseguia pegar um financiamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para fazer popular, ou até mesmo para o empresário, a 9%, 10%. O último empreendimento foi 2 anos, 10%. Hoje, estou falando em 17%, 18%. Então, isso faz com que as próprias empresas parem para pensar antes de alavancar, antes de financiar, antes de fazer caixa para comprar terreno. Por quê? 10% é uma coisa, 18% é outra. Então, esse impacto, ele não é bom nem para os construtores nem para os compradores. Mas mesmo assim, a gente já comentou, o mercado é resiliente, o mercado está lutando e o mercado está próspero, né? Barrosão, eu te digo o seguinte, é inexplicável, porque todas as projeções que fizemos para o futuro próximo sempre foram muito abaixo das expectativas do que está acontecendo, porque o impacto dessa taxa de juro ele não apareceu tanto no mercado imobiliário como nós imaginávamos. E se você puxar pela memória,
essa taxa de juro de 18% era a taxa de juro que nós tínhamos lá no ano 2000. Era de 18% a 22%, né? Quando a inadimplência era 16%, 20%. Hoje, com a inadimplência, dificilmente chega a 1% ao mês. Né? Vê que maravilha. Então, os bancos estão aí recebendo aquilo que emprestam. E isso possibilitou a queda da taxa de juros. O problema da Selic, o controle da economia nacional através da pressão da taxa de juros elevada, ela não está causando o impacto negativo que nós prevíamos de maneira nenhuma. O mercado está respondendo com muito mais força. Então eu imagino o seguinte, Barroso, um ponto percentual que isso caia, o Brasil tem uma evolução fora do comum. Você, como construtor, tem pleno conhecimento de que não há mão de obra para trabalhar nos seus produtos. Deve ser uma das grandes dificuldades que você enfrenta hoje, como todos os construtores brasileiros. Então nós ainda temos que encontrar uma equação de como funcionar esse mercado. Agora, por isso é que estamos voltados com uma expectativa altamente positiva e esperando os bons resultados desta quarta faixa do Minha Casa Minha Vida, para imóveis de até R$500 mil, que aqui entre nós é um valor considerável. É R$500 mil, você está abrangendo aí cerca de quase 90% do mercado imobiliário brasileiro. R$500 mil. Com uma taxa de juros de 10%, para famílias com renda de até R$12 mil, eu acho que é totalmente factível. Então eu tenho a impressão que o mercado produtor, que vocês construtores, vão migrar muito para esta área. Ainda ontem eu tive o prazer de almoçar com um grande construtor na Zona Leste de São Paulo, e ele me falando a respeito das expectativas. É isso, é Minha Casa Minha Vida. Então você vai continuar proporcionando emprego, desenvolvendo aqui a região dentro desta visão. Agora, o mercado convencional, e é muito importante isso, é a questão do imóvel usado no Minha Casa Minha Vida, que na faixa de até 350 mil ficou prejudicado com aquele corte que fizeram para 270. Se essas pessoas que têm esse imóvel de R$300 mil não conseguir liquidez, não conseguir vender esse imóvel, ele não vai partir para um novo de maneira nenhuma. E os financiamentos hoje estão sendo praticados aí na ordem de 12% a 14% aproximadamente, a taxa que o consumidor consegue lá no banco. E este cidadão que está vendendo a casinha dele de 350 mil, ele vai comprar um apartamento teu, Barroso, de 700, de 800, e esse dinheiro ele vai dar de entrada. Verdade. E ele pode pagar a taxa de juros de 13%, 14%. Enquanto que aquele que compra a casa de 350 não tem renda para pagar essa taxa. Sim. Então, eu acho que especificamente lá dentro do Cresce, nas reuniões que fazemos, por tudo que eu vejo, as fichas estão todas sendo jogadas no Minha Casa Minha Vida nesta quarta faixa. E o nosso empreendimento vai ser o primeiro aqui em Santos, o Piazza di Napoli, né? Fábio? Piazza di Napoli, o primeiro em Santos que vai abranger essa faixa. Está aprovado, lançamento a partir do mês que vem. Junho já tem o lançamento desse prédio. 100% prédio Minha Casa Minha Vida, 1 e 2 dormitórios. Isso aí, a gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário. Nossos convidados, Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Gabi Capelassi, corretora de imóveis. Gabi, na sua rotina de corretora, quais os perfis dos compradores que estão mais ativos hoje? São famílias aqui da nossa região, investidores? E a outra pergunta, quais tipos de imóveis que registra maior demanda para vocês? Vocês trabalham com médio alto padrão, talvez cobertura seja o sonho, né? Inclusive a cobertura que eu estou morando foi vendida por eles, né? Pelo Jeff. Sim. Mas então são essas duas perguntas. Primeiro, investidores ou famílias aqui? E que tipos de imóveis mais vendidos no seu caso, né? Na sua imobiliária? Nós trabalhamos muito médio a alto padrão. Claro que o alto padrão está muito forte hoje, atualmente aqui na Baixada. Mas o que a gente vende todo dia é o imóvel, o ticket médio de 700 a
a 2 milhões. 700 a 2 milhões é o que sai, assim, muito, muito. E famílias santistas, tá? A gente vende muito para o próprio santista. Claro, tem muito cliente de São Paulo que aproveitou a pandemia, o home office, né? O mercado de São Paulo, as pessoas vieram muito por aqui. Eu tenho clientes que trabalham lá, que moravam, Zona Leste e trabalham Zona Sul. Levavam 2 horas para ir e voltar do trabalho. E aqui em Santos consegue ter uma qualidade de vida, fazendo às vezes em 1h30, 1h40, né? Então, teve muito esse movimento do paulistano vir para Santos para morar, mas o nosso público, assim, o nosso forte é o próprio santista. O próprio santista, o imóvel é bem de raiz, né? Eu acho que é um investimento. E investidores também, né? Que é o que a gente estava falando agora da porcentagem, né? Então, tem muito investidor, sim, principalmente com o aumento da alocação. Tem muito cliente comprando para investir, para rentabilizar o patrimônio e valorizar. E próprias famílias também santistas. Muito bom. Viana, na sua opinião, quais são as principais vantagens do mercado imobiliário em relação a outras modalidades de investimentos aí disponíveis atualmente, como bolsa, criptomoeda, que é uma loucura, né? Bom, eu vejo o seguinte, Barroso, é a tranquilidade do investidor. Se você vai investir na Bolsa, você não dorme, né? Tem que ficar 24 horas por dia tomando conta dos índices e se virando, telefonando e sempre naquela ansiedade, expectativa do que sobe e desce. Trabalhar com ouro a mesma coisa também, muito difícil. Já o mercado imobiliário, não. Eu digo o seguinte também, muito importante. O mercado imobiliário ele é muito rentável, ele é muito bom, mas não é um mercado para amadores, não. Né? Não venha você que é médico, você que é advogado, engenheiro, querer investir no mercado imobiliário sem entender. A mesma possibilidade de ganho você tem de perda também. É um mercado altamente complexo, difícil de ser entendido, então precisa de assessoria profissional. Não dá para ir investindo assim de qualquer jeito, não. E eu vejo muitos médicos, Barroso, ganhou uma grana legal, porque o médico ganha muito bem, aí ele vai e fala, vou comprar este apartamento aqui para alugar, porque este apartamento vale 12, 15 mil reais de aluguel por mês, olha que renda maravilhosa. Aí ele compra aquele apartamento, fica lá 3 anos e não consegue alugar, porque o condomínio é alto demais e quem paga 15 mil de aluguel é um número muito pequeno de pessoas e o investimento dele fica lá dando prejuízo. Enquanto que se ele pega aquele mesmo dinheiro e investe em 10 imóveis pequenininhos, ele não vai ficar com nada vazio, vai ganhar dinheiro e vai ter eficiência. Então precisa de muita orientação. Aí entra o corretor de imóveis, né? Que está aí por orientar, é a nossa profissão, né? É isso aí. E o comprador tem que entender, mas eu vou procurar corretor de imóveis, vou pagar a comissão. Não. Quem paga o honorário do corretor é quem está vendendo imóvel, a menos que haja um ajuste ao contrário, você combine com o corretor. Mas normalmente quem paga é o que está vendendo, então você não tem o que se preocupar. E segurança, né? Segurança. E a preocupação não é só a segurança daquele negócio em si, daquele documento está correto, daquele valor está correto. É a segurança futura do investimento que você fez e do retorno que vai ter. Claro. Né? Então, eu acho que é um investimento muito bom, porque não dá trabalho. Você só o trabalha na hora da aquisição, fez a aquisição, depois pronto, você vai usufruir da renda daquela propriedade, além daquela renda que ele proporciona na valorização, né? Que na futura transação você tem o lucro e tal. Então, é um negócio que eu considero tranquilo, sem solavanco de mercado, sem surpresas, né? Não tem um mercado perene. Você não vê o mercado imobiliário ficar abaixo dos índices de inflação. Ele está sempre acima. Então, eu acho que pela paz e tranquilidade e a segurança do dinheiro investido, o tijolo continua sendo a moeda forte no Brasil. Estamos no final do programa, já estouramos o tempo. Aí tinha muita pergunta para fazer para o Viana, para a Gabi, mas a Gabi vai voltar várias vezes aí, o Jeff. Obrigada. A gente vai voltar a conversar, o presidente sempre convidado, né? Obrigado. Para voltar aqui, tem muitos assuntos para a gente falar aqui. Então, eu quero agradecer demais, presidente Viana,
a Gabi pela presença. Obrigada. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.